Na verdade, eu estava até compartilhando com a minha esposa ali que muita confirmação do Espírito Santo. Eu preparei algo aqui, mas aí a pastora ministrando, a própria ministração já fala sobre oferta, sobre primícia, sobre muita coisa na nossa vida financeira também, porque quando nós como homens, ela pegou a gente hoje, né? E eu estou acostumado já, como eu venho de uma caminhada já assim, há bastante tempo na Manancial e com os pastores, para mim não foi nenhuma novidade tomar essa usar o palavreado, essa lapada que eu tomei hoje. Então o que acontece? Eu e minha esposa, a gente estava conversando durante a semana, uma coisa que a gente tem percebido nas pessoas é que há muito pouca intimidade com Deus. Isso de uma forma geral. A gente estava conversando sobre isso e quando a pastora trouxe esse tema para a gente, sobre a Bíblia entre nós, eu falei, é de Deus mesmo, porque eu e a minha esposa, a gente vinha conversando muito sobre isso. E o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, numa vida cristã, é leitura da palavra e oração. Leitura da palavra e oração. Isso chama intimidade com Deus. Então, quando a gente se posiciona na leitura da palavra, acho que foi no culto passado que a pastora falou, fez a pergunta, quem está fazendo o plano de leitura? Acho que uma ou duas pessoas levantaram a mão. E isso é o que faz a diferença na vida cristã. Se a gente tivesse intimidade muito maior com a palavra e intimidade em oração com Deus, não seria nem necessário uma ministração sobre oferta, porque a Bíblia é muito clara, Deus é muito claro no que Ele nos ensina. Então, quando a gente está em contato com a palavra, a gente está em contato com Deus. A pastora acabou de falar hoje que a gente vive muito esperando uma revelação, esperando o irmão parar a gente na rua para falar assim, ei, Deus manda te falar que você precisa ser um dizimista. Ei, Deus manda te falar que você precisa entregar uma oferta. Não é necessário, a revelação está aqui. A partir do momento que a gente está todos os dias em contato com a palavra e todos os dias em contato com Deus em oração, o Espírito Santo nos ensina, Ele traz a clareza para a gente. E a gente, como a gente não tem como os judeus, né, se não me engano, os judeus, eles já chegam no culto deles com a oferta. Não é necessário a espera de um momento de ministração para que eles pratiquem. Mas por quê? Porque eles são ensinados desde pequeno, como a pastora falou hoje. Os pais já ensinam seus filhos desde pequeno, então não há necessidade de uma ministração de uma palavra de oferta. Mas mesmo assim eu trouxe alguns textos aqui para a gente dar uma passeadinha e para trazer um pouco mais de entendimento. Lá em Oséias 4:6, o profeta fala que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Conhecimento dos princípios, conhecimento do que Deus tem para a nossa vida. Então, já está falando de intimidade, está falando de leitura da palavra, falando de oração. E o que a gente tem feito? A gente não tem tido essa intimidade, a gente não tem dedicado o tempo necessário para o aprendizado da palavra. A gente tem sido roubado, porque o mundo é dessa forma, o negócio é correria, a gente como marido, e normalmente a gente está muito preocupado em prover a nossa casa, a gente está muito preocupado em conquistar para a nossa casa, a gente tem medo de que falte as coisas na nossa casa. Então a gente acaba dedicando muito mais tempo com o lado da provisão, esquecendo que tem o lado dos princípios também de Deus. Entendeu? Princípios muitas vezes com a esposa também, como foi ministrado aqui, mas nesse momento nós estamos falando de princípios de oferta, princípios financeiros, princípios materiais também, entendeu? Lá em Gênesis, pastora, você consegue colocar para mim Gênesis 1, 28 e 29, por favor? Fala assim, então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O próximo, 29, pastora, por favor.
Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, entendeu? E servos-ão para mantimento. E uma coisa que eu uma vez estava ouvindo uma ministração do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, e ele falava o seguinte, ele falava assim, meu, a gente tem que se atentar a detalhes, tem coisas que a gente precisa, se você colocar do 30 em diante, vai falar que Deus deu os vegetais para os animais, mas não fala de semente para os animais. Só que para Adão e Eva, para o homem e a mulher, ele deixa claro que aquilo que ele deu como mantimento tem semente. E o que a gente faz com semente? Para que serve semente? Então tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos tem uma semente que tem que ser devolvida para que ela possa frutificar novamente em nosso favor. E nós como homens e mulheres de Deus, como casais, a gente está aqui hoje para ser ajustado, e eu acredito que hoje seja também um assunto que precisa ser ajustado na família. Quando você lê a história de Jó, o que acontece? Jó, fala que Jó ofertava pelos filhos dele, o que dá a entender que os filhos não eram crentes, ele sim. E como ele percebia que os filhos eram festeiros, faziam muita bagunça, tal, ele fazia o quê? Ele ofertava em favor da família dele, filhos. Então ele fazia o quê? Ele ia lá, ele tinha um entendimento de que aquele ato gerava um algo diferente na casa dele, gerava um algo de Deus diferente na casa dele. Só que quando Deus permitiu que o inimigo tocasse na família dele, nas coisas dele, a primeira coisa que o inimigo tocou foi nos bens dele, foi nos animais, porque era o que ele ofertava. Então o inimigo ele tem esse entendimento de que se ele mexer numa oferta de um pai de família, ele sabe que ele está fazendo com que aquele pai abra uma brecha espiritual para ele agir. E ele fez o que? Ele foi lá, a primeira coisa que ele mexeu. Por que ele não mexeu, já foi direto na saúde de Jó? Ele foi seguindo um caminho, ele tinha uma estratégia para isso. Entendeu? Então, nós como homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que ter entendimento que nós vivemos debaixo da graça, mas existem princípios que ainda permanecem. Entendeu? Então nós precisamos aprender a ser fiel ao Senhor também nos nossos dízimos e ofertas, entendeu? Então eu creio que hoje o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui dentro, porque nós sabemos que é muito difícil, a vida é muito corrida para a gente, então a gente acaba priorizando as coisas de casa e deixando, se sobrar, a gente entrega na igreja, entendeu? Sendo que o princípio ele tem que ser o contrário. Uma vez eu falei para um pastor meu, na época, da igreja que eu frequentava, eu falei para ele o seguinte, falei: pastor, eu não consigo nem, o que eu ganho não dá nem para pagar as minhas contas, como é que eu vou entregar um dízimo? Ele virou para mim e falou assim: você me desculpa eu ser sincero com você, mas se você não consegue viver com 90% do que você ganha, não é os 10% que te resolve, entendeu? Então o que falta na gente é a administração. Lá em 2 Coríntios 9, 10, fala sobre pão e semente. Pode colocar para a gente, pastor, por favor? 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Só que aqui o que eu quero frisar para vocês? Ele está falando sobre pão e sobre semente. Pão a gente come, semente a gente planta. Se a gente plantar pão, não nasce nada. Se a gente comer semente, não mata a nossa fome. Então a gente precisa identificar o que é pão e o que é semente. O que é semente tem que ser plantada. O que é semente, ela tem que ser colocada para que ela venha frutificar novamente em nosso favor.
Lá em Mateus 6:5 fala das preocupações, e Deus deixa muito claro que se a gente viver os princípios dele, ele supre a gente, não vai faltar. Pode até parecer que vai faltar no começo por um erro de administração nosso. Vocês me desculpem a forma que eu estou trazendo essa palavra, mas porque eu entendi o momento. Eu entendi que não é um momento profético, é um momento de entendimento, é um momento onde cada pai, cada marido precisa entender que começa nele o ato dos princípios de Deus. Ele que tem que começar a praticar, ele que tem que ser o exemplo, ele que tem que trazer a casa dele, como a pastora ministrou sobre a casa alicerçada na rocha. O marido tem que trazer a casa. O marido, como ela falou do judeu, o marido que ensina o filho os princípios. A mulher edifica o lar, isso é fato, mas o marido tem a responsabilidade dele, entendeu? Então, que a partir dessa noite a gente comece a virar essa chave na nossa vida também, entendeu? Mesmo mas eu não tenho condição, tá difícil. Comece a se organizar, comece a administrar melhor as suas finanças, para que consiga praticar os princípios. Eu espero que o Espírito Santo esteja conversando com algumas pessoas aqui, porque é muito comum. Uma vez eu ouvi uma ministração do pastor onde ele falava que, se não me engano, 75% dos crentes têm problema financeiro. Isso é uma vergonha, sendo que o manual nos ensina como fazer. Então, seja um bom administrador da sua casa, mas também seja fiel aos princípios de Deus. Amém? Então, faça uma oferta nessa noite diferente pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua família. Separa algo como você nunca fez. A não ser que você não tenha condição mesmo, não tenha como fazer, não tem problema. Mas comece a orar e pedir direção para Deus sobre a administração do lar, sobre a administração financeira, e para que Ele comece a mudar a história, para que a gente não venha negligenciar a parte financeira também. Amém?